Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Kelly. E eu sou o professor Henrique, nós somos professores das práticas de Ciência e Tecnologia. Bom, hoje a gente veio falar um pouquinho sobre saudade. Estamos com muita saudade de vocês, saudade da escola, e a gente está se cuidando bastante também em relação ao coronavírus. E vocês? Pensando nessa saudade da escola, nós montamos uma aula um pouco diferente para vocês. Conversamos com algumas professoras que dão aula aqui nas escolas integrais de Curitiba, e sempre com a participação especial da Luísa e da Valentina, nós preparamos um esquema diferente para hoje. Tem que me dizer, onde vivem as histórias? Primeira morada da história, primeira casa, vamos ver? O que será que é isso, gente? Nossa, que legal essa aula de literatura. Na verdade, é bem legal mesmo. Que saudade da escola. Dá muita saudade, muita saudade, muita saudade mesmo. Esses dias atrás eu tava ouvindo uma música e daí eu lembrei das minhas amigas e das minhas professoras. Você falando assim, eu lembrei da minha professora. Ela se chama da Profiana, eu sinto muita falta dela de todas as minhas professoras. É verdade, gente, dá muita falta mesmo. Eu gosto de aprender com os meus amigos. Teve um dia que a gente ficou jogando a tarde inteira. Daí a gente eu só escolhia de dupla a minha amiga, eu só escolhia de dupla a minha amiga. Que legal. Eu também, toda vez que tinha alguma coisa pra fazer, um par ou algum jogo, eu escolhia minha amiga ou minha amiga me escolhia. Que legal. Como será que vai ser quando a gente voltar? Não sei, mas eu sei que vai ser bem difícil porque a gente vai ter que usar máscara o dia inteiro na escola. O que você aprendeu? Aprendi tudo isso. Legal. Vamos continuar assistindo a aula? Tá bom. Um diário serve pra quê? Um sólido geométrico. Será uma pirâmide? Um cilindro? Oi, Leo, tudo bem? Oi, tudo bem. Você já tá terminando suas aulas? Tô quase terminando a minha última, falta bem pouquinho. Como será que vai ser quando a gente voltar? Não sei. Será que a máscara vai proteger mesmo? Eu acho que sim, pelo menos foi isso que os cientistas e os médicos falaram. Tava pensando nisso. Mas como é que a máscara não deixa o vírus entrar no nosso corpo? Essa é uma boa dúvida e eu acho que a gente pode descobrir juntos. Mas além da dúvida e da aula, já que nós estamos com saudade da escola, nós montamos essa aula de um jeito parecido com o que acontece nas escolas, com estações de ensino, com a ajuda das professoras, que vão nos ajudar nesse nosso caminho de investigação. Existem muitas formas da gente fazer, né, essas estações. Então a gente pensou em nossas estações rotativas e vamos trabalhar um pouquinho esse caminho de investigação. São 6 estações e agora a gente convida vocês para essa super investigação. Vamos para a primeira estação. A nossa investigação começa com uma pesquisa. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando. Eu sou a professora Mayla, trabalho nas práticas de Ciência e Tecnologia na Escola Municipal Professora Maria Marli Piovesan. Bem, se eu estivesse trabalhando com esse assunto com os meus estudantes, eu faria uma estação de pesquisa. Mas como realizar uma pesquisa de investigação científica? Teríamos que pensar em algumas palavras-chave para nos orientar nessa pesquisa. Depois, onde buscar essas informações? Teríamos que pensar em sites que tivessem informações verdadeiras, informações confiáveis sobre esse assunto. Então, precisamos refletir qual a intenção, qual o objetivo dessas instituições, grupos ou pessoas em divulgar as informações sobre o Covid-19. Feito isso, precisamos organizar essas informações. Então, o que exatamente pesquisar? Então, vamos lá. O que é o coronavírus? Como e onde esse vírus surgiu? Como acontece a transmissão desse vírus? Quais os sintomas de uma pessoa infectada com Covid-19? Qual o diagnóstico? Então, como saber se uma pessoa foi infectada ou não por esse vírus? E se foi, o que fazer? O que nós podemos fazer para evitar a contaminação por esse vírus? Então, algumas coisas você já sabe, vamos ver? Higienização correta das mãos, uso do álcool gel, uso correto das máscaras, evitar aglomeração de pessoas, certo? Um outro tópico bastante importante é o que as autoridades estão fazendo para conter a manifestação desse vírus. Feito isso,
Os estudantes vão discutir, anotar algumas informações mais importantes e depois dividir com a turma, para que a gente possa fazer a comparação dos dados. Por fim, juntos construiríamos uma linha do tempo do coronavírus, com base nas informações pesquisadas pelos estudantes. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula, cuidem-se, logo estaremos juntos de novo. Tchau, tchau! Saudade da professora Mayla. Ela falou de uma habilidade muito importante, essa capacidade de selecionar as informações. E a gente pode utilizar muitas mídias. Vamos pensar aí na televisão, nos jornais, nas revistas e até mesmo na internet. Nessa estação, o nosso objetivo é pesquisar informações confiáveis sobre aquilo que a gente quer descobrir. A gente está falando aqui do coronavírus, do Covid-19. O coronavírus é uma família de vírus que existe faz bastante tempo, né? Só que esse que afeta o ser humano e passa o Covid-19 apareceu recentemente e a gente tem que se cuidar com ele, né? Fazer a nossa prevenção agora. A transmissão ela acontece por gotículas de saliva, principalmente, né, que a gente acaba soltando quando fala, quando espirra, quando tosse, por isso a importância da máscara. E os sintomas incluem várias coisas, desde a perda do olfato, a gente não consegue sentir o cheiro, até dor de garganta, febre e até mesmo falta de ar. Como que a gente se previne disso? É o que a gente vai ver agora, né, nessas nossas próximas estações. Então vamos agora ver um vídeo muito bacana da Universidade Federal de São Carlos. Corona o quê? 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 Olá! Esse é o novo coronavírus. E você já deve ter ouvido falar sobre ele, não é? Ele é muito parecido com outros vírus que causam doenças como a gripe e o resfriado. Só que ele é muito mais perigoso e causa uma doença muito grave, que provoca febre, tosse e muita falta de ar, chamada Covid-19. Você também já deve ter ouvido falar dela, não é? Os coronavírus são chamados assim, pois eles parecem com uma coroa. Esse novo coronavírus surgiu lá do outro lado do mundo, na China, e os cientistas descobriram que provavelmente passou de um morcego para outros animais e depois para nós, os humanos. Esse tipo de vírus é transmitido pelas gotículas que a gente solta quando fala, tosse e espirra. Por isso é tão importante que a gente use máscaras. Assim, a gente protege outras pessoas das gotículas que a gente solta e se protege das gotículas liberadas por elas. Mas quando não está flutuando nas gotículas, o coronavírus gosta de ficar descansando em algumas superfícies, como as maçanetas de portas, por exemplo. Por isso, a gente tem que sempre lavar as mãos com água e sabão ou passar álcool gel. Mas sabe qual a melhor maneira de se livrar desse vírus que causa essa doença tão grave? Ficar em casa. Assim, o coronavírus não consegue passar de uma pessoa para outra, até a gente achar uma solução melhor. É chato ficar em casa tanto tempo, não é? Não poder passear, ver os amigos, ir para a escola. Mas tudo isso vai passar, porque muitos médicos e cientistas estão procurando um remédio para o coronavírus, ou uma vacina, para impedir que ele deixe mais pessoas doentes. Só que até lá, é melhor ficar protegido em casa agora, sem deixar o vírus se espalhar mais, tá bem? Vamos para a segunda estação. Você sabe o que é fake news? As fake news têm a ver com a nossa aula? Olá, estudantes! Eu sou a professora Claudiane, trabalho nas práticas de Ciência e Tecnologia na Escola Municipal SEI Pedro da Lagoa. Se eu estivesse trabalhando com esse assunto, eu faria uma estação sobre cidadania digital, uso seguro e responsável das tecnologias. Poderíamos aprender sobre as fake news, investigar algumas informações, algumas notícias, analisar algumas imagens, utilizando computadores, netbooks. Hoje em dia é preciso ter um certo cuidado ao usar a internet, ao compartilhar imagens, notícias. Os mesmos cuidados que a gente tem que ter lá fora, a gente tem que ter quando acessa a internet. Ano passado, os estudantes trabalharam com esse assunto e puderam trabalhar também com a gamificação. Eles criaram alguns personagens para alertar as pessoas sobre o uso seguro da internet. Eu gostaria também de deixar aqui o meu carinho para todos vocês e dizer que a professora está com muita saudade. Quando a gente retornar para a escola, a gente vai compartilhar muito conhecimento.
Um beijo no coração. Beijo. Quanta emoção nas suas palavras, professora Claudiane. Você trouxe uma informação muito importante, essa capacidade de fazer as buscas na internet. É sempre importante nas nossas buscas a gente estar atento ao que é real e ao que não é, ao que é verdade e ao que é mentira. E esse senso crítico a gente tem que começar a desenvolver. Bom, vamos para uma análise bem rápida aqui de imagens. O que vocês estão vendo aí? Será que é o que eu estou pensando? Pois é, parece, mas não é, né? Aqui é um pássaro com asas de avião, que pode ser interpretado de muitas formas, até mesmo pensando nessa viagem, né, do voo. Então, a gente pode fazer uma relação com o coronavírus. Vamos lá? Por exemplo, essas imagens aqui parecem corretas? Uma pessoa que chega em casa e pendura a própria máscara para usar depois, ou esse menino que está com as mãos na máscara e usando ela praticamente na testa. Será que elas passam uma imagem correta do que a gente deve fazer? Ou melhor ainda, se tivesse uma reportagem ensinando você a usar a máscara assim, ó. O que você acha? É o jeito correto de usar a máscara? Sobre todo o rosto? Não parece, né? A máscara corretamente utilizada deve ser usada desse jeito aqui, ó. Sob o nariz, sob a boca, sem colocar a mão. Colocou uma vez a máscara, não mexe mais nela. Se precisar mexer, lava a mão, passa álcool. E lembrar que algumas máscaras têm que ser descartadas e outras podem ser reutilizadas desde que sejam lavadas, se espere um tempo depois dessa lavagem. Então a gente tem que sempre ficar atento para não incorrer, né, não cair nessas notícias falsas e acabar usando uma coisa errada, que seria muito importante para a nossa prevenção. Vamos para a terceira estação? Você já ouviu falar desse tal achatamento na curva? Olá, estudantes, tudo bem? Vamos entender um pouquinho melhor agora o que querem dizer. Às vezes a gente escuta no jornal, né, na TV, dizerem assim, tá achatando a curva, tem que achatar a curva. Vamos tentar entender o que isso quer dizer? Olha para esse gráfico que está aqui atrás de mim, ó. Vamos ver se a gente analisa ele. Tá vendo essa linha aqui, ó? Essa linha aqui é a linha que é a capacidade dos nossos hospitais. Então, se tiverem mais doentes do que os hospitais conseguem atender, o hospital vai ficar... Você consegue ler essa palavra aqui junto comigo? Lotado. E se o hospital está lotado, o que a gente faz? Não faz nada, né? A gente vai lá e tem que esperar e não tem ninguém para atender, e você tá mal. Ou seja, a gente não pode deixar isso acontecer. Quando a pandemia começou, a gente agiu rápido. Então a gente evitou esse gráfico aqui, ó, que é o pior de todos. Olha aqui o que está acontecendo. Olha o número de casos, como ele subiu. Sobe o número de casos dele, passa do limite do hospital. Por que ele subiu? Porque as pessoas aqui nesse gráfico não estão ligando. Ó, elas estão ali, ó, sem lavar a mão, sem se preocupar, desdenhando, achando que não é tudo isso. Só que a gente não agiu assim, a gente agiu rápido. As escolas pararam com as aulas, cada um foi para sua casa, muita gente está trabalhando de casa, e aí a gente conseguiu um gráfico desse aqui, ó. Olha o número de casos. Está longe do hospital, né? Longe da capacidade limite do hospital, então a gente conseguiu reverter esse quadro. Por quê? Porque o que as pessoas estão fazendo? Olha aqui, ó, lavando as mãos, pessoas estão se cumprimentando à distância, evitando contato, trabalhando de casa, estudando de casa, que nem a gente está fazendo agora. O problema foi que, conforme o tempo passou, a gente já está há bastante tempo nessa pandemia, as pessoas foram deixando de fazer tudo o que precisava, né? Então começaram lavando muito a mão e hoje já não lavam tanto. Começaram se preocupando, usando máscara, hoje já não usam tanto. Isso está errado. E é aí que a gente tem que mudar. Então, pensa comigo. Quando começou a pandemia, você lavava bastante as mãos, se preocupava de não pegar. Você lava bastante as mãos hoje? Você continua preocupado em não pegar, se cuidando? Você tem que fazer isso. Todos nós temos que fazer isso. Então, quem precisa sair, porque trabalha, é profissional da saúde, tem que trabalhar, tá bom, tem que sair, mas vamos nos prevenir. Então, usa máscara, lava as mãos quando chega em casa, quando chega no trabalho, né, evitar o contato o máximo que você puder. Quem pode ficar em casa? Fica em casa, né? Ficando em casa a gente se previne também. Isso é muito importante para que a gente consiga reverter toda essa curva aqui que ficou desse jeito, né? Que subiu muito depois de algum tempo e acabou atrasando a nossa volta às escolas. Então a gente tem que ficar de olho aí, né, no que as autoridades estão falando, para quando que eles vão considerar seguro que a gente possa voltar. E enquanto isso a gente vai ter nessa aula desse jeito e aproveitando para aprender desse jeito. Mas é importante que a gente se cuide para que quando a gente puder voltar, a gente possa voltar com esse sentimento aqui, ó, de que nós conseguimos vencer essa pandemia, tá bom? Vamos voltar para as estações? Aí está o motivo de vocês escutarem tanto sobre essa questão da curva. Quanto mais a gente se cuidar, mais a gente vai estar controlando essa quantidade de pessoas infectadas e mais controle desse contato com o vírus. Quarta estação na área. Você já percebeu que a ciência está em tudo?
Agora com o coronavírus percebemos a importância para a nossa vida. Olá, crianças! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Ana Paula, das práticas de Ciência e Tecnologia da Escola de Tempo Integral Francisco Frischmann. Iniciamos este ano com a oficina de astronomia, mas tudo mudou. Uma nova necessidade de aprendizagem surgiu. O que é o coronavírus? Juntamente com as crianças, elaboramos estações de aprendizagem sobre o assunto. Vamos conferir? Estações de aprendizagem, o que sabemos sobre o coronavírus e o que precisamos saber? Na primeira estação, a intenção era de que as crianças tivessem contato com as primeiras informações sobre as possíveis origens e como o coronavírus age em nosso corpo. Na estação seguinte, foi apresentado reportagens sobre as cientistas brasileiras responsáveis pelo sequenciamento do genoma do coronavírus. Nessa estação, aprendemos como prevenir o contágio por coronavírus, higienizando bem as mãos com sabão e álcool em gel. Na quarta estação, aprendemos sobre os sintomas causados pela Covid-19 identificados pelos cientistas naquele momento. Na última estação, estudamos o decreto com recomendações de cuidados para aquele momento. Depois, nos organizamos para fazer a montagem do cartaz de divulgação científica. O fixamos em um local da escola e conversamos sobre as aprendizagens construídas até aquele momento. E aí, gostaram? Pesquisar e trocar ideias sobre o coronavírus é muito importante, pois a ciência pode nos ajudar a entender melhor esse momento pelo qual estamos vivendo. Então, na aula de hoje, a professora Kelly e o professor Henrique irão conversar com vocês sobre a relação entre cuidados e ciência. Eu vou ficando por aqui, continuem se cuidando, um grande beijo e abraço repleto de saudade. Demais o trabalho da professora Ana Paula, não é mesmo? Ela relacionou ciência e tecnologia com a questão da higiene na lavagem das mãos também. Estação 5, venha conosco! Vamos aprender com a cultura maker? Nunca ouviu? Então vem com a gente! Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Érica e trabalho nas práticas de Ciência e Tecnologia na Escola Municipal C. Ulisses Silveira Guimarães. Se eu estivesse trabalhando esse assunto, eu faria uma estação que trabalhasse de uma forma mais mão na massa, assim como a gente faz no CT às vezes. Quando a gente trabalha dessa forma, vocês estudantes teriam vários materiais para criar algo, sem esboço ou rascunho, mas colocando a mão na massa para fazer, sendo estimulados a ter protagonismo, autonomia, senso crítico e de colaboração. A gente sabe que o melhor para a gente se proteger hoje dessa pandemia é ficar em casa, mas às vezes alguém da família precisa sair para fazer compras, buscar e levar as atividades na escola, e aí precisa de máscara. Então, eu lançaria um desafio para vocês, fazer uma máscara sem costura, ou um escudo facial. E claro, depois que a gente imaginasse, criasse, a gente tem que testar, né? Afinal, não é qualquer máscara que a gente pode usar. E se a gente percebesse que algo não funcionou, não deu muito certo, a gente volta lá para a etapa 1, imagina de novo, para recriar, corrigir, melhorar, quantas vezes fossem necessárias, numa grande espiral criativa. Eu fiz a minha máscara, mas eu precisei fazer várias vezes até ficar como eu queria. Bom, nós professores estamos morrendo de saudade de vocês, das nossas aulas, das nossas experiências, descobertas, mas a gente sabe que o melhor agora é vocês ficarem protegidos em casa. Então, fiquem em casa. E se sair, usa máscara. Muitas possibilidades de máscara no trabalho da professora Érica. Nós também fizemos a nossa máscara aqui. Vamos tentar fazer uma relação com a tecnologia com as professoras Andréia e a professora Marili? Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréia e trabalho no SEI Doutel de Andrade. Eu e os meus alunos fazemos lá na escola muitas experiências e também muitas viagens. Quando nós estudamos astronomia, fizemos uma viagem para o universo e conhecemos o nosso sistema solar. Teve uma outra pesquisa que nós trabalhamos a paleontologia e vocês não sabem a viagem que nós fizemos até a Terra dos Dinossauros. Como nós fizemos isso? Usando o óculos 3D. Você abre aqui, ó, escolhe as imagens, coloca o celular aqui dentro, né? E coloca no olho.
tudo vai aparecer em 3D. Fica bem legal para melhor compreendermos o que estamos estudando em sala de aula. Os alunos lá da escola são muito curiosos, então nós fazemos várias pesquisas e nessas pesquisas eles descobrem muitas coisas, fazem muitas descobertas. E para essas pesquisas nós usamos o computador, a gente usa o celular, o óculos 3D e também usamos o microscópio. O microscópio a gente usa para ver seres bem pequenininhos, para a gente entender como eles são, conforme o assunto que a gente está estudando. Mas nós temos que saber que tem seres que são tão pequenininhos que nós não conseguimos enxergar com esse microscópio que temos lá na escola, né? Um exemplo é o coronavírus. O coronavírus não pode ser visto com esse microscópio. O coronavírus só pode ser observado por aqueles microscópios mais potentes que são encontrados em laboratórios de pesquisa. E falando em coronavírus, lembre-se, cuide-se e cuide muito bem da sua higiene. Eu gostei muito de estar aqui conversando com vocês. Logo, logo, tudo isso vai passar e a gente vai poder voltar para a escola e fazer grandes pesquisas e grandes descobertas. Quem sabe, fazer viagens também. Adorei estar aqui com vocês. Um forte abraço e cuidem-se. Olá, estudantes! Que saudade de vocês! Eu sou a professora Marili, da Escola Irati. Eu estou aqui para contar uma história bem legal para vocês. No começo da pandemia, foram trazidas para cá as impressoras para fabricar as máscaras de proteção, as chamadas Face Shields, para serem distribuídas para os profissionais de saúde e para as pessoas que estão trabalhando no combate ao coronavírus. Então, nós viemos aqui ajudar também. Depois que as peças saem da impressora, elas são lixadas para receber acabamento, recebem a parte de acrílico, que é a parte da barreira, e um elástico. Não é legal? Agora eu gostaria de propor para vocês um desafio. Que tal vocês também ajudarem alguém nessa pandemia? Como? Confeccionando uma máscara que pode ser de tecido, o tipo de tecido que vocês tiverem em casa, peçam ajuda para as pessoas aí de casa. E aí depois, doem para alguém que esteja precisando. E mais, espalhem essa ideia para que a gente faça aí uma teia de ajuda. Para encerrar, gostaria de pedir para vocês se cuidarem até que a gente possa voltar para a sala de aula em segurança. Tchau, pessoal! Estação recheada de experiências, não é mesmo? A professora Marili trouxe a ideia de compromisso. Vamos fazer juntos também? Vamos para a nossa última estação. Vamos para a nossa última estação. Venha conosco! Agora é hora de conhecer algumas histórias que a ciência tem para nos contar. Oi, pessoal, vamos fazer uma trilha? Ó, eu já tô aqui com o meu chapéu e com a minha bússola.
Brincadeira, a trilha que a gente vai fazer não precisa de nada disso, não precisa de chapéu e bolso. Meu nome é Adriana Margarete, eu sou professora de Ciência e Tecnologia em 2 escolas, no SEI Laures Manhoto e na UEI do Willio Calderari. Beijo para essas 2 escolas maravilhosas, adoro vocês. Então, quando a gente fala em trilha, a gente logo pensa em andar, caminho, certo? É o caminho da ciência, mas trilha fica mais bonitinho. É fazer pesquisa, é conhecer. E uma coisa boa de fazer pesquisa, qual que é um equipamento que todo mundo utiliza hoje em dia? O computador e a internet. Vou pesquisar na internet, né? A internet é uma ferramenta maravilhosa, desde que utilizada de uma maneira inteligente, tá? Mas não precisa ser só a internet. Nós ainda temos livros, as antigas enciclopédias, nós temos revistas. Tem 2 revistas que são muito boas. Ó, Ciência Hoje das Crianças e Ciência Hoje. E não são só para pesquisa, são para lazer também. Quando eu falei em livro, esse aqui, ó, Invenções da Humanidade, tem uma parte em que a gente consegue ver o olho de uma mosca num microscópio eletrônico. Nessa época de pandemia, o microscópio eletrônico está sendo bastante utilizado por cientistas para descobrir alguma coisa sobre o coronavírus, para se fazer uma vacina. Falando nisso, nós temos 5 cientistas, 5 brasileiras, que conseguiram sequenciar o gene do coronavírus para saber como é que ele é, como que é o jeito dele e fazer uma vacina. Olha só, aqui, brasileiras, né? A trilha da ciência, ela é show. Espero que tenham gostado. Um beijo para todo mundo. Excelente trabalho da professora Adriana, mostrando para nós a importância do histórico da ciência e da gente entender e pesquisar a contribuição que os cientistas tiveram ao longo do tempo. Inclusive, nós queremos agradecer a participação dela, de todas as profs que participaram do nosso vídeo. E nós gostaríamos também, pensamos num jeito de vocês participarem. Então, gostaríamos que vocês contassem um pouquinho pra gente o sentimento de vocês, como é que tá essa saudade, né? Um pouquinho do que vocês estão fazendo em casa. Então, contem pra gente, podem mandar um e-mail pra gente, pode ser por meio do desenho ou até mesmo escrito, tá? O e-mail tá aqui, ó, pra vocês. É integral, ciência e tecnologia, tudo junto, sem acento, nada, @gmail.com. Então, a gente aguarda esse e-mail de vocês. Queremos passar também para vocês um pouquinho da nossa máscara, né, que a Érica passou pra gente. Então, quem sabe vocês recebam aí o nosso e-mail com um tutorialzinho da nossa máscara. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima. Até a próxima.